compreensão. Aí tu pode estar se perguntando, eu acho que eu não vou compreender muito bem se eu fizer isso. E a gente vai entender agora o que acontece com o nosso cérebro. Temos a nossa memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela não sustenta muita coisa junto. Quando nós lemos palavra por palavra, ela tem que simplesmente colocar muitas palavras dentro da memória de curto prazo. É um desastre. Mas quando nós começamos a entender a ideia do autor, a ideia do parágrafo e buscar a essência do parágrafo, a gente sustenta a essência de um parágrafo com a essência do outro parágrafo e a gente vai condensando isso numa ideia ao final. Quando nós queremos só buscar o sentido das palavras, a gente sobrecarrega a nossa memória de curto prazo e no final das contas a gente não lembra de nada depois. Então, é um condicionamento de buscar a ideia do autor, a intenção do autor, às vezes um preparo também. A gente entende ali o título, a gente já meio que imagina o que ele vai querer dizer, ou até se pergunta o que será que esse título tá falando, o que será que esse título tem a ver com o assunto. A gente já instigar isso já faz também a gente ter aquela curiosidade que a gente já comentou em outros vídeos lá no início do nosso curso. Então, a gente vai entender que essa necessidade de entender palavra por palavra compromete o nosso aprendizado como um todo. Nós temos que buscar o sentido, o significado, a ideia que o autor quer passar. Geralmente, o autor quer passar uma, duas ideias, no máximo por parágrafo. E isso, a gente pode pegar o estilo do autor, se conectar com o estilo do autor. Esse autor, ele gosta de passar a ideia no início, no meio e no fim do parágrafo. Como é que ele faz? A pessoa geralmente tem um padrão, um autor geralmente tem um padrão. Então, se tu se conectar com esse padrão do autor, mais ou menos tu já vai entender como é que ele passa a mensagem dele e conectar de maneira mais eficaz esse conhecimento ao final, condensado. Outra coisa que a gente pode entender e decidir é o quanto de energia a gente quer gastar, o quanto de foco a gente quer colocar nessa leitura. Talvez uma leitura mais branda, uma leitura de final de semana, uma leitura que tu não quer te colocar tanta energia, tu pode ler de forma mais tranquila. Mas agora se tu precisa daquela leitura, daquele conhecimento, para daqui a pouco, para uma reunião, para o teu trabalho, é muito interessante que tu tenha essa habilidade. E que essa habilidade esteja bem fresquinha, que essa habilidade esteja bem à mão. Então, é um recurso que tu sempre vai poder ter, mas que tu também pode avaliar. Se tu quer ter uma leitura mais tranquila, mais relaxada, talvez não seja tão interessante tu fazer essa leitura agressiva nesse contexto, nesse momento. Vamos entender que a leitura dinâmica ela é um processo, ela é uma mentalidade e que a gente tem que treinar ela. Então, nós temos que ter sempre um cronômetro conosco quando nós queremos treinar. A gente tem que estar sempre medindo. Eu gosto de medir com páginas. Tem gente que lê por palavras. Mas quanto de páginas eu consegui ler? Quantas páginas eu consigo ler em 1 minuto? Ah, eu consegui ler uma página em 1 minuto. Em 15 minutos, quanto tempo eu vou demorar para ler tantas páginas? E aí tu põe ali. Então, põe um cronômetro. 15 minutos. Eu consegui terminar? Quantas páginas eu consigo ter? Tu vai brincando com isso e ao longo de uma semana, tu vai ver o quanto a gente evolui. É impressionante. Então, cronometre os seus resultados. Eu vou deixar um exercício aqui embaixo pra gente ir iniciando a ideia de que palavras juntas, que frases próximas, a gente lê muito mais rápido. E eu vou te mostrar isso. Um beijo e até o próximo vídeo.